São nossas convidadas esta manhã Cláudia Amorim, jurista, é membro da Comissão de Violência Doméstica da Ordem dos Advogados e também a socióloga Dalila Cerejo, do Observatório Nacional de Violência de Género da Universidade Nova de Lisboa. Bom dia, bem-vindas. Bom, uma semana depois deste acórdão ter sido tornado público, parece que a discussão tem que rodar à volta da definição de violação ou de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. É muito importante fazer esta distinção? Bom, na verdade, em termos técnico-jurídicos, essa distinção talvez não seja tão relevante como tem parecido nos últimos dias. Porque, na verdade, nós temos no Código Penal um capítulo que se dedica aos crimes sexuais em geral. A violação é, no fundo, aquilo que, na linguagem comum, as pessoas entendem como alguém que é forçado a ter uma relação sexual sem querer ter. O termo sem consentimento. Sem consentimento. E o termo violação, no fundo, tem como origem o mesmo que a palavra violência. Portanto, vem do termo vis, que é força. Portanto, em latim, no fundo, é alguém que usa a sua força, seja ela física, psíquica ou por via das circunstâncias, para levar alguém a fazer algo que não quer. Peço desculpa só, mas é que acabámos de ouvir a Associação Sindical de Juízes, na pessoa da Secretária-Geral, a explicar que violação é quando há violência e que, neste caso, da discoteca em Gaia, não houve violência. Foi a interpretação que ouvimos agora. Certo. Desde logo temos que perceber o que é violência, porque, de facto, dessas declarações ficamos sem compreender o que é que o setor entende ser violência ou não violência. Porque não é preciso dar murros e pontapés, quer dizer, há muito tipo de violência, mas, na verdade, aquilo que o legislador pretendeu... Apesar da vítima ter tido hematomas. Certo, certo. É necessário dizer que uma coisa é a violência para conseguir, no fundo, praticar o ato, outra coisa é a violência durante o ato. São duas questões distintas e é verdade que neste caso em particular não ficou demonstrado que tenha sido usada a violência física, lá está, para se conseguir praticar o ato sexual com a vítima. Coisa diferente é saber se a vítima foi ou não constrangida a, no fundo, ter aquela relação sexual, se ela queria ou não queria, ou, mais do que isso, se ela estava em condições de poder decidir. E essa é que é verdadeiramente aqui a questão. E por isso acaba por ser um bocadinho diferente o que é que lhe chamamos. Porque, na verdade, se olharmos para o Código, nós aproveitarmos de alguém que está inconsciente para termos relações sexuais ou obrigarmos essa pessoa, por alguma forma, a fazê-lo, acaba por ter praticamente a mesma gravidade. Até se olharmos para a moldura penal, ela é praticamente a mesma, difere em 1 ou 2 anos e, portanto, na verdade, as coisas têm a mesma gravidade, seja qual for o nome que lhe chamamos. É aproveitarmos do estado de alguém inconsciente ou fazermos com que essa pessoa fique inconsciente ou obrigarmos essa pessoa a ter uma relação sexual. Aquilo que é relevante é se a pessoa pode ou não decidir, se está ou não em condições de decidir se quer ter essa relação sexual. Se não está, então estamos a praticar um crime de abuso sexual ou de violação, seja qual for o nome que lhe chamemos. Com essa violência sempre implícita. Dalila Cerejo, há aqui um debate que ficou retorcido quando perdemos tanto tempo a perceber o que é que aconteceu quando, objetivamente, uma mulher não deu o consentimento para ser violada por 2 homens. Perdeu-se o norte da discussão. Parece que... Muito bom dia, em primeiro lugar. Obrigada pelo convite, que me foi dirigido a mim, mas na qualidade de investigadora do Observatório Nacional de Violência de Género, que me referiu. De facto, concordo consigo. É uma discussão importante, mas parece que, de facto, estamos a centrar aqui demasiado esta questão de um ato de violência sexual contra uma mulher indefesa em situação de especial vulnerabilidade, e eu não quero aqui perder-me em termos técnico-jurídicos, para isso está aqui a doutora Cláudia, mas de facto parece-me que estamos a esquecer, enquanto sociedade, que foi praticado um crime. Aqui depois há outro elemento, que é o que é crime, o que é violência. Ora, nós, por exemplo, em Sociologia trabalhamos a questão da violência como o que é crime está tipificado pelo Código Penal, mas o que é violência tem a ver com a percepção do outro. O que eu percepciono como violência pode não ser o mesmo que a Carla, por exemplo, percepciona como violência. Mas, de facto, aqui eu devo-lhe dizer que o que choca particularmente não é apenas a questão daquilo que foi depois a condenação ou a pena, ou de ser pena suspensa aos 2 arguidos. É algumas frases que estão escritas e redigidas no acórdão, como que a culpa dos arguidos se situa na mediania, ao fim de uma noite de bebida alcoólica, num ambiente de sedução mútua,
ocasional não premeditado. Ora, eu não sei se oferecer continuamente shots a alguém não é uma forma de premeditação, mas aqui entra a percepção de quem julga o caso. Uma ilicitude que não é elevada, não há danos físicos, ou que são diminutos, nem violência. Ora, a mim o que me choca particularmente é precisamente esta leitura. É a percepção de quem é chamado a aplicar a lei num acórdão que tem sido muitos acórdãos que é difícil não ver situações de desigualdade de género, de leituras tendenciosas que de facto são baseadas em hierarquizações dos papéis de género. Porque é importante então sublinhar, e desculpe, que estamos a falar com o pretexto deste acórdão, mas vê aqui um problema sistémico. Uma percepção e um desvalorizar deste tipo de crimes. E a comunicação social aí, que muitas vezes é penalizada, há que, de facto, louvar, porque tem chamado à coação e ao debate à praça pública alguns destes acórdãos que, de facto, deixam sistematicamente essa leitura. Desde o acórdão do juiz Neto Moura, em que se consegue utilizar o acórdão para introduzir trechos da Bíblia. Ora, eu pergunto se é possível introduzir neste acórdão do juiz Neto Moura trechos da Bíblia, também não será possível aos juízes que redigiram este acórdão, independentemente de serem homens ou mulheres. Eu não acho que só as mulheres é que saibam falar de problemas que afetam mais as mulheres, não tenho particularmente essa opinião. Mas se um acórdão, num caso, introduz a Bíblia para desculpabilizar atos criminais de violência doméstica, vemos outro acórdão que sistematicamente chama à coação elementos de desculpabilização da prática do ato de violação. Perdoem-me, mas eu não deixo de achar isto uma peço desculpa, mas também é a palavra que me vem quando se olha para os factos que ficam descritos no acórdão. Houve uma violação. E exatamente isso diz que a vítima não teve praticamente danos. Quando eu li, vão-me corrigir se eu estiver enganada, que, por exemplo, eu não sei se isto não será um dano, um dos agressores inclusivamente coloca a vítima num enorme risco para a sua saúde, se é que a própria violação já não é suficiente, quando termina o ato sexual, ejaculando na vítima. Portanto, para além de todo o ato de violação por dois homens, numa vítima que está inconsciente, uma vítima inconsciente não tem vontade, não pode dar consentimento. E esta questão desculpa, Carla, claro, só muito rapidamente, esta questão do consentimento também é muito interessante, porque parece que quem redigiu, não é a minha área, mais uma vez, volto a dizer, a doutora Cláudia está cá para isso, a Convenção de Istambul, que é um instrumento europeu vinculativo, que foi precisamente introduzido no nosso Código Penal para referir que basta haver constrangimento da vítima para ser considerado violação. Não sei se é assim, doutora. É exatamente assim. Doutora Cláudia, estas frases que ficaram muito claras na comunicação social, nomeadamente o ambiente de sedução mútua, o álcool que estava envolvido nessa noite, fica quase implícita alguma culpa à vítima, não fica? Pois, na verdade, há aqui de facto uma certa cultura de testosterona, digamos assim. Portanto, vai-se para um bar, mulheres, bebem, dançou com um dos agressores, seduzem, provocam e depois, quando já estão num estado em que não conseguem decidir aquilo que querem fazer ou não, é levada, neste caso, uma senhora, uma rapariga, para uma casa de banho e, no fundo, é forçada a fazer uma série de coisas. Há designadamente também, perto dessas frases chocantes que estão no acórdão, uma indicação de que ela terá sido arrastada pelo chão da casa de banho para que o outro arguido pudesse entrar, para que pudesse abrir a porta abre, bate na cabeça, o outro arrasta para que o amigo, o conhecido, possa entrar. Quer dizer, no fundo, há aqui vários fatores que não diminuem a ilicitude nem a culpa, aumentam. E o facto de ser mais do que uma pessoa a praticar estes atos de abuso está também tipificado na lei, que agrava a pena. E isso também não é sequer tocado no acórdão. Portanto, não estamos aqui numa situação em que há uma pessoa e outra pessoa de igual para igual. Não, temos uma pessoa que está praticamente inconsciente, vai tendo ligeiros momentos de consciência, e depois dois homens a violentá-la à vez e, pelos vistos, também em conjunto, porque enquanto um praticava atos sexuais, o outro dava palmadas. Quer dizer, se isto não é violento, então pergunto-me o que é que será violento. Nesse âmbito das agravantes, o facto destes dois agressores serem funcionários da discoteca onde o crime se dá,
também contribui, também poderia contribuir para agravar a pena? Certamente, como aliás é dito nas alegações do Ministério Público, porque é o Ministério Público que recorre desta sentença, E que é leva dito à relação. precisamente que estes dois funcionários têm um dever acrescido de, no fundo, zelar pelas pessoas que estão dentro do bar, conhecem o ambiente de consumo de bebidas alcoólicas, sabem aquilo que, no fundo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode levar as pessoas a ficar nestes estados de semi-inconsciência ou de inconsciência, e, portanto, tinham ainda o dever acrescido de proteger estas raparigas e não de as violentar, aproveitando de estar ali num espaço que dominam, e, no fundo, têm o domínio total dos factos, e a verdade é que eles conseguiram depois que a rapariga voltasse à consciência, porque também consta do acórdão, quando ela estava no sofá, lhe mandam uma água para cima da cara. Ora, se quisessem que ela tivesse voltado à consciência antes, poderiam tê-lo feito. Portanto, há um claro aproveitamento do estado em que Do estado de inconsciência. As primeiras impressões ficam aqui. Vamos ouvir os nossos espectadores já inscritos para participar. O Fernando Marques está a falar de Loures. É a segurança. Muito bom dia. Sim, bom dia. Bom dia. Bom, eu sou sobre este assunto. O que as senhoras estão aí a dizer têm toda a razão. E, efetivamente, isto nada desculpa os seguranças. E, embora não tenha havido violência, eu penso que o acórdão do Tribunal está completamente errado e há que recorrer para outras instâncias. Mas a questão aqui que eu coloco é que, porque nós entramos logo numa barreira sexual, de sexo, né, e de igualitários, porque esse acórdão do Tribunal não me espanta, porque inclusive na violência doméstica hoje em dia há vários casos de pais que estão afastados dos filhos, por meses indeterminados, muitas vezes são encurralados em audiências sem advogados nos tribunais, porque as mulheres fazem queixa, por exemplo, ou o homem, mas neste caso a maior parte das mulheres fazem queixas e muitas vezes falsas queixas, sem provas. Portanto, eu aqui pergunto se a Justiça está preparada para isto, porque dá-me a entender que, e eu ouvi uma senhora que falou na Convenção de Istambul, e falou muito bem. A Convenção de Istambul veio trazer, na minha ótica, em vez de vir trazer uma decisão, veio trazer ainda mais dúvidas sobre o assunto. Porque, por exemplo, no Brasil, em 2012, existe um estudo que 80% das mortes em violência doméstica são homens. Por exemplo, quando o crime das mulheres em violência doméstica é uma coisa mais branca, tipo um venenozinho numa bebida, por aí fora, e muitas vezes levado a cabo por questões financeiras. Mas pronto, é a pergunta que eu coloco, é se a Justiça está preparada para isto. Sim. A Justiça está preparada para isto. E não é só este acordo. Não é só este acordo. Eu relembro os casos de violência doméstica. Há acórdãos que são absurdos, que levam as pessoas mesmo a pensar, quem tem conhecimento para isso, em tribunais dos direitos humanos e por aí fora. Portugal, a senhora Joana Amaral Dias disse que há qualquer coisa de perverso na justiça em Portugal. Eu acho que há qualquer coisa de perverso na sociedade portuguesa. E, por exemplo, ontem, na morte do triatleta, eu não vi manifestações. É o próprio Estado, neste momento, que está a criar as barreiras sexuais. Não é propriamente a sociedade. A questão do machismo. Se um homem se baixar quando uma mulher lhe dá uma lambada, até se riem dele. Isto são coisas que são muito bonitas, porque nós às vezes vemos certas publicações em redes sociais a falar sobre isso. E os homens falam e as mulheres falam e etc. e tal. Agora, o Estado não está a evoluir. Parece que a Justiça está numa redoma e por aí vamos. Portanto, a minha questão é só mesmo essa. E deixou aqui muitas vezes se a Justiça está preparada para isto e se o Estado está ou não a evoluir. O Fernando considera que não. Fernando, muito obrigada. Lança aqui umas ideias para colocar às nossas convidadas daqui a pouco. Mas vamos para Zurique agora. A Maria Filipe é tradutora, quer participar na opinião pública. Bom dia. Maria, bom dia. Sim, Maria, estamos a ouvi-la. Sim, muito obrigada. Olha, eu estou de acordo com o que as duas senhoras, as suas convidadas disseram. Eu li uma parte do acórdão e fiquei extremamente chocada, como sempre fico, porque o texto fala por si e, portanto, dizer que não houve violência, isso é um absurdo. A senhora não podia concordar porque estava inconsciente e normalmente quando nós encontramos uma pessoa inconsciente chamamos uma ambulância, temos o dever de auxílio. A senhora podia estar em coma alcoólico, podia ter morrido. Portanto, os juízes fizeram mais uma vez uma reinterpretação
interpretação da lei, em vez de aplicar a lei vigente, anularam o trabalho do Ministério Público. O texto é vergonhoso, isto é uma vergonha para a República Portuguesa, porque isto faz-se em nome de Portugal. Os juízes representam a República Portuguesa e eu espero que haja alguma estrela da advocacia que se chegue à frente e que resolva fazer uma queixa, porque não coletiva, na Europa, contra este estado de coisas, porque parece que a justiça em Portugal, portanto o sistema judiciário, não está interessado em fazer as coisas como manda a lei. Isto é uma crítica muito dura, mas é aquilo que eu sinto. Muito obrigada e cumprimentos a todos. Bom dia. Muito bom dia também para si, Maria Filipe. Obrigada por nos ter telefonado aí de Zurique. Agora o engenheiro civil José Oliveira, que está em Aveiro. Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, minha senhora. Olha, antes de mais, bom dia para si e para o seu painel. Dizer que, obviamente, estou 100% de acordo com o que o painel tem aí comentado. Para mim não há violações de primeira e de segunda, há violações. E acho inacreditável que o facto de alguém estar incapaz de se defender seja uma atenuante. Eu ia só contar uma coisinha muito rápida que se passou comigo, tinha eu 18 anos, não é? Eu era estudante de Coimbra, ia às festas, fomos para os copos, entretanto o café fechou, eram 2 da manhã e à frente do café havia um jardim. E como tínhamos bebido de cerveja, e a cerveja é diurética, como sabem, eu fui ao meio do jardim e fiz o que tinha a fazer lá, encostadinho em uma árvore. Como se faz, infelizmente, hoje já não se faz tanto, mas naquela altura estamos a falar há muitos anos, né? Há mais de 40. O que é que acontece? Estavam 2 polícias à civil, detiveram-me, fui julgado no dia seguinte e fui condenado, minha senhora, a 2 anos de pena suspensa. Está a ver? Quando a gente põe estas coisas na balança, acha inacreditável como é que num caso de violação se dá pena suspensa, seja quem for. E depois há aquele argumento de que se as penas forem inferiores a 5 anos podem ser suspensas. Podem, mas não podem não ser. Esta é a pergunta que eu deixo no ar. Porque eu tenho visto os juízes e os advogados a tirarem para a lei um bocado da sua própria responsabilidade. Eu pergunto se ninguém pode estar 1 ano na cadeia, 1 ano e meio, ou 6 meses. Não podem. Eu estou a falar, eu não sou advogado e, portanto, se calhar estou a dizer alguma coisa que realmente não se pode estar, não se pode ter uma pena de prisão de 1 ano, por exemplo. Acho incrível esta desresponsabilização dos magistrados que dizem que a lei até 4 anos e meio pode ser suspensa ou até considerável que seja. Mas se é assim, então que se force os legisladores a alterar a lei. Era só o que eu tinha a dizer, minha senhora. Bom dia. Sim. Muito bom dia, José Oliveira. Obrigada. Esse exemplo acaba por ser uma boa comparação por extremo em relação ao assunto que nos leva aqui, ou ao pretexto que nos leva aqui. A Fernanda Carvalho está a falar do Porto, é professora. Bom dia. Muito bom dia, senhora jornalista. Bom dia também ao painel. Eu sou professora, sou mãe e creio, até pelas opiniões que foram veiculadas pelas pessoas anteriores e pelo painel, que não há qualquer dúvida que estamos todos estupefactos relativamente a este acórdão. Trata-se de uma violação e eu gostaria de colocar a seguinte questão. Neste momento, aquilo que se me parece é que os juízes envolvidos, enfim, na avaliação e neste acórdão, já têm situações, ou pelo menos um deles tem um outro acórdão também muito polémico, em que uma senhora foi agredida com um martelo pelo marido, a atitude essa que foi completamente desvalorizada. Portanto, aquilo que eu penso que se está a passar aqui é que temos um coletivo de juízes em que esses profissionais estão a plasmar no acórdão as suas próprias crenças, isto é, partem do princípio que qualquer mulher
quando frequenta um espaço noturno, está-se a colocar a jeito, passa a expressão, de que este tipo de coisas lhe aconteçam. Daí a desvalorização. Eu gostava de saber, porque não sei mesmo, não sou advogada, se em termos de justiça não existe uma instância superior que possa, entre aspas, julgar, ou com aspas ou sem aspas, este tipo de profissionais que não se limitam a cumprir a lei, porque a lei existe, mas adaptam-na às suas próprias crenças, aos seus próprios valores, que por si estão deturpados. Porque eu arriscar-me a dizer que a estupefação em relação a este acórdão deve também englobar os próprios violadores. Eles, neste momento, estarão certamente espantados com a relativização que foi feita por um coletivo de juízes relativamente aos atos por eles praticados. Uma mulher ou um homem que não tenha capacidade decisória, que era o caso desta senhora, em relação ao que se passa a seguir. Portanto, ela não disse sim, ela não disse não, ela limitou-se a ser um objeto utilizado por 2 homens e não por vontade própria. Portanto, acho que eu sou do Porto, choca-me profundamente que o Tribunal da Comarca do Porto esteja reiteradamente a errar profundamente, levianamente, neste tipo de situações, e gostaria de saber, enfim, não sei se o painel presente me poderá responder essa questão, se este tipo de situação pode ser questionada e tomar uma outra direção por parte de algum juiz ou de algum grupo de juízes, porque eu creio que não se devem rever todos os profissionais dessa área nesta atitude, nesta decisão dos seus colegas. Eu, como se fosse juíza, estaria completamente chocada com a imagem que está a ser passada para, enfim, as entidades judiciárias quando existem acórdãos deste género. Muito obrigada e um bom dia. Bom dia, Fernanda Carvalho. Muito obrigada também. Vamos começar por responder diretamente a esta espectadora, porque ela coloca aqui uma questão muito prática. Estes juízes podem ser responsabilizados por, usando a expressão desta espectadora, plasmarem as suas crenças em acórdãos. É por isso que existe também o Conselho Superior da Magistratura, não é? Bom, de facto, é para isso que existe também o Conselho Superior da Magistratura. Os juízes, por via do seu estatuto independente e que se deve preservar, é um dos pilares de um Estado democrático, têm um órgão próprio que avalia a sua atuação e tem um poder disciplinar sobre esses mesmos juízes. Os juízes são avaliados e, portanto, e são periodicamente, independentemente das decisões que vão produzindo. A questão é que é muito difícil, no fundo, com os parâmetros que existem neste momento no Estatuto dos Juízes, etc., conseguir retirar uma infração disciplinar neste tipo de decisões. Porque para avaliar se as decisões são corretas ou incorretas em termos técnico-jurídicos, existe, no fundo, o grau de recurso seguinte, quando é o caso. Neste caso não existe, pelo menos o recurso ordinário, e, portanto, é no fundo o coletivo de juízes a seguir que avalia se está ou não correto o entendimento jurídico daqueles juízes. É necessário que haja algo mais, para além de um erro técnico-jurídico, para que um juiz possa ou não possa ser responsabilizado. É certo que se há determinado juiz que continuamente erra nas suas decisões, ele deve ser avaliado e deve ser retirado uma consequência desses erros, tal como em todas as outras profissões que estão sujeitas a escrutínio das suas entidades patronais ou de outra entidade também de disciplina. Na verdade, aquilo que temos assistido é que não há consequências práticas, praticamente nenhumas, para os juízes que têm este tipo de decisões. E falámos muito aqui do outro acórdão, que foi também redigido pelo juiz Neto Moura, o tal que citava a Bíblia e que colocava como atenuante, no caso de violência doméstica, o facto da mulher ter sido adúltera. E o que se sabe e o que a imprensa conta sobre este juiz é que existe de facto um processo no Conselho Superior da Magistratura, mas não se sabe qual é o encaminhamento. Portanto, olhando, tentando haver uma consequência prática de uma indignação mais ou menos generalizada no país, não vai acontecer nada. Não há não uma consigo autoanálise. fazer futurologia. Espero que estas indignações sirvam
para, no fundo, ir mudando as mentalidades, tentando interferir um bocadinho na forma de funcionamento das instituições. É certo que todos temos as nossas crenças e os juízes são pessoas como nós e, portanto, é impossível conseguirem distinguir a pessoa que são do trabalho que fazem, mas têm que aplicar a lei. E, na verdade, a nossa lei tem todas as previsões necessárias para que estes crimes sejam julgados e bem julgados. E, portanto, há um problema que também tem a ver com um aspecto que o outro espectador referiu, que é a questão da suspensão das penas. Sim. E, de facto, por um lado, temos aqui a qualificação dos crimes, que muitas vezes, nos casos, por exemplo, de violência doméstica, temos assistido, de facto, a uma descaracterização do crime e muitos juízes consideram que nem sequer é violência doméstica, que é uma coisa tão levezinha que não tem relevância criminal. Isso é um problema e que tem a ver com a mudança de mentalidades, com todo um esforço que se tem vindo a fazer, mas que ainda estamos, de facto, no princípio e, portanto, todas as manifestações são boas para tentar empurrar um bocadinho a sociedade nesse aspecto. Outro problema tem a ver com as medidas das penas e que é um bocadinho transversal, não tem só a ver com estes crimes sexuais ou crimes, no fundo, de violência doméstica. Há uma certa tradição na jurisprudência portuguesa, certo tipo de crimes, como, por exemplo, o tráfico de droga, é muito comum haver penas efetivas de prisão. Nos crimes sexuais, nos crimes de violência doméstica, na maior parte das vezes, de facto, as penas são suspensas e parece-me a mim que aqui o erro é atender muitas vezes àquilo que nós chamamos apenas as razões de prevenção especial, ou seja, ver o arguido, se ele está integrado na sociedade, se só fez aquele crime, se tem filhos, etc. E, portanto, não vamos pôr aquela pessoa na prisão porque ainda vamos criar mais um delinquente, versus a prevenção geral. É preciso perceber o sinal que isso dá na sociedade, porque se nós temos o nosso amigo que vai à discoteca, seja o porteiro, seja uma pessoa que lá vai passear ou beber uns copos. E ele, o que é que lhe acontece? Ele viola uma rapariga na casa de banho, fica um ano ou dois com pena suspensa, não acontece nada. É bastante provável que estas condutas se vão repetindo e que não haja uma consciência da gravidade efetiva delas. E, portanto, aqui é preciso dar um sinal claro de que isto é muito grave. Isto não é correto é um crime, mas é um crime grave. Porque os crimes também têm, todos eles, uma graduação. Este tipo de crimes são muito graves e não é por acaso que as suas molduras penais são bastante elevadas. Podem chegar até aos 10 anos. Exatamente. Dalila Serais, queria ouvi-la também sobre estas questões que aqui estivemos a abordar, pegando na primeira intervenção do Fernando Marques, que perguntou muito se a Justiça está preparada para isto. Havendo aqui, e penso, não sei se estou a interpretar bem, que ele fazia aqui uma distinção entre a forma como as mulheres eram julgadas pelos crimes sexuais e como os pais são também avaliados nos crimes de violência doméstica e na consequente tutela dos filhos. Sim, o Fernando deixou algumas questões que, de facto, são importantes para debater e que, na minha opinião, fazem sentido que falemos um pouco sobre elas. Bom, disse alguns dados que eu sinceramente não sei onde é que o Fernando os foi buscar. Falou numa coisa interessante que é em relação à Convenção de Istambul, diz que acha que até veio adicionar mais confusão. Ora, eu até compreendo que se possa partir desse pressuposto. Então que se altere a lei, que se torne a lei mais clara. Porque o que nós não podemos andar a fazer é ter este tipo de crimes que são depois desculpabilizados, em que o acórdão arranja forma de desculpabilizar a atitude dos agressores, o ato de violação, dizendo até, isto também é outro aspecto muito curioso, e isto é importante que as pessoas percebam, que os arguidos não tinham antecedentes criminais e que eram pessoas e eram homens plenamente integrados na sociedade. Mas, se calhar, convém perceber é que o problema parte daí. Há algo de muito errado com a bússola moral destes dois arguidos. O acórdão diz, ficámos a saber que um destes agressores tem uma filha de 14 anos. Confesso que ainda me deixa mais perplexa essa informação. Mas a questão é precisamente essa. E tem a ver com o que a doutora Cláudia dizia há pouco. Os juízes e as juízas são, obviamente, e ninguém os pode descaracterizar disso, são pessoas, são homens, são mulheres. E que é bom que se perceba que eles próprios têm os seus modelos, os seus valores, os seus estereótipos de género. Caímos todos no caldeirão. Todos temos esses estereótipos, todos fomos educados, uns com padrões de género mais igualitários, outros nem tanto. Agora, o que não podemos deixar é que esses estereótipos, quando estão desnivelados, quando hierarquizam o masculino e o feminino, quando acham que o uso da violência, quando desculpabilizam o uso da violência
Porque, no fundo, isto é a história secular dos géneros, que é o uso da violência no masculino, uma masculinidade hegemónica que acha que lhe foi conferido o direito pela sociedade a utilizar essa violência normalmente perpetrada contra mulheres. E há aqui, o que me remete a uma coisa que tem a ver com o que o primeiro ouvinte disse, que era a questão que a justiça às vezes parece que tem dois pesos e duas medidas conforme está a julgar homens ou mulheres. E isso é muito interessante porque quem estuda quem estuda a violência doméstica como eu, quem estuda os agressores e quem estuda as vítimas, percebe duas coisas. Tendencialmente, para não dizer, na grande maioria dos casos, quando se lêem os acordos, percebe-se que há sempre forma, os juízes arranjam sempre forma dizia bem a doutora Cláudia, de desculpabilizar o agressor. Mesmo nos casos de violência doméstica? Bom, eu também, parcial para falar, porque é a área que investigo, mas isso vê-se recorrentemente nos casos de violência doméstica. As penas suspensas são outra questão, inclusivamente em acórdãos, porque depois de transitado em julgado, os acórdãos são públicos, portanto pode-se ter acesso a eles, percebe-se que há uma desculpabilização do agressor e, de facto, a Cláudia tem razão. Que sinal é que estamos a dar para a sociedade? Que sinal é que estamos a dar aos nossos filhos? Porque é que nós, enquanto sociedade, temos que educar uma menina, uma mulher, a ter cuidado, a zelar pela sua segurança, a evitar de andar sozinha à noite, e não educamos os nossos homens, que não podem, que não é correto, que é uma violência, que é uma violação, aproveitar-se de uma mulher que está inconsciente no chão. E eu gostava de dizer outra coisa. Isto tem a ver com aquilo que nós, na Universidade Nova de Lisboa, através do Observatório Nacional de Violência de Género, que temos realizado praticamente todos os inquéritos à vitimação à violência de género, portanto, na realidade, contemplamos aquilo que são, queremos saber, tirar o pulso à violência praticada contra homens e contra mulheres, no final desses inquéritos, que tem também uma grande componente de intervenção na sociedade, de definição de políticas públicas que se querem mais eficazes, dizemos sempre o mesmo, e andamos a dizer isto há cerca de 15 anos. A chave está na prevenção. A prevenção a que nível? A prevenção, ponto número 1, quando falamos da magistratura, a informação. Há que formar também os senhores juízes e as senhoras juízas para terem ferramentas para, se calhar, melhor interpretar estas leis. Mas isso também já acontece. Acontece, mas pelos vistos não é suficiente, acrescento eu. E também se vê algumas debilidades do ponto de vista da aplicação da lei quando se julgam casos de violência doméstica e também prevenção de outra forma. É prevenção nas nossas crianças. Como estava a dizer. Contrariar estes estereótipos de género. E como deu o exemplo entre aquilo que se diz a uma filha ou um filho quando saem, por exemplo, à noite. O Manuel Serra está a falar de Vila Nova de Gaia, está desempregado. Bom dia, vai dar-nos a sua opinião. Manuel, bom dia. Muito bom dia para todos. Bom dia, bem-vindo. É o seguinte, é assim, eu escrevi um texto há muitos anos e este texto há de refletir pela minha vida fora. É assim, é um texto e ao mesmo tempo um grande conselho. Um conselho que diz o seguinte: direitos humanos. Toda a mulher tem o direito à sua paz interior. Em geral, podemos afirmar que as mulheres têm vindo, ao longo dos tempos, a serem vítimas de ataques sistemáticos e violações dos seus próprios direitos fundamentais. Podemos dar vários exemplos. Este é um abuso de extrema gravidade. Manuel, Um direito tão básico como o simples estar modificou para medo, angústia, revolta, sofrimento e frustração neste momento. Manuel, eu penso que estamos com alguma dificuldade de comunicação. São estes sentimentos que se geram numa cena desta natureza. Tudo uma questão de mentalidade. Ser responsável, usa do seu bom senso, sempre. Não dês maus exemplos. Não queiras o amor que não te pertence. Respeita as mulheres. E quando um homem não se sente muito bem, deixa-se simplesmente estar onde está. Manuel Guerra, ficamos com estas recomendações e esse apelo. Um bom dia para si e muito obrigada. Maria Fernandes é aposentada, está a falar de Aveiro. Bom dia. Bom dia. Olha, eu é só para dizer que eu fui violada, e não foi no canto de uma rua nem numa discoteca, fui violada pelo meu marido há 37 anos na minha cama. E ainda hoje, ainda sinto as consequências.
Hoje sinto divorciada há 37 anos. Ainda hoje sinto as consequências dessa violação. E não foi no canto de uma rua, foi na minha casa que ele me violou. Segurou-me e fez o que quis e o corpo não estava preparado. Foi uma coisa tremenda. Ainda hoje, passado 37 anos, sinto as consequências. Nunca mais consegui ter nenhuma relação. Fiquei viva, morta. E olha, não sou pela pena de morte, mas cada violador havia de ser logo morto, porque ele mata a pessoa. Eu fiquei morta. Morta a nível sentimental. Fiquei sozinha na vida, sozinha. Por isso, cada violador havia de ser morto. Porque ele me matou, porque eu fiquei morta. Fiquei morta. Era isto. Maria. É muito grave, é muito grave, muito grave. Mais grave do que as pessoas imaginam. Muito grave. Maria Fernandes, muito obrigada pelo seu testemunho. Passaram 37 anos e a Maria Fernandes diz que ficou morta e que ainda sente as consequências disso. Isso contradiz completamente o acórdão e já vamos falar sobre isso. Contradiz completamente o acórdão que nos colocou hoje aqui a falar destas questões. O Jorge Moraes está a falar de Setúbal, é segurança. Bom dia. Bom dia. Bom dia, antes de mais, queria lamentar a situação que esta senhora anteriormente passou e, evidentemente, eu condeno todo tipo de injustiça ou crime que seja cometido, seja contra homens ou contra mulheres, e é algo que temos que lamentar e, com isso, tiramos exalações para tentarmos melhorar o nosso futuro em termos de segurança e de leis também. A minha razão de telefonar, e para aquilo que eu tenho ouvido, e falo pela experiência profissional, eu ouço falar que dá-me a ideia que as mulheres, quando vão para a discoteca, vão todas, tirando uma ou duas, que vão para se divertir. Aquilo que lhe posso dizer ao longo destes anos, e infelizmente já passei por situações às quais não caí, porque quem está na vida da segurança noturna, ou até mesmo diurna, porque hoje em dia as coisas estão mais aos olhos da vista de toda a gente, as pessoas são mais insinuosas, as pessoas quando têm, e principalmente uma mulher que é mais decidida nas decisões, naquilo que pretende, e vai atrás daquilo que procura. E quem está a fazer uma segurança numa discoteca, num bar, num pub, a maior parte deles não tem formação. Quando temos, durante a noite, cerca de 30, 40 mulheres que, por vezes, quando se é barrado a entrada, ou porque não há a segurança, tanto para a circulação dos próprios inquilinos no interior, somos insurgidos com tentativas de fazer o seu charme sexual para connosco. É evidentemente que nós temos de ter a nossa postura, temos de ter a nossa idoneidade e estarmos a fazer o nosso trabalho. Por vezes não acontece. Mas a maior parte das vezes o que eu ouço falar aí dá-me a ideia que os homens são os bichos e que os homens são os maus desta fita. Por aquilo que eu lhe posso dizer, por colegas meus de profissão, a lei desprotege muito todo homem que é acusado inocentemente. Eu já tive uma situação dessas, ao qual, inclusive, numa leitura do tribunal, a própria juíza, estamos a falar de uma senhora, nem sequer olhou para os meus olhos, porque a senhora foi desmascarada, a senhora acabou por pedir desculpa, porque a senhora andava com paixão e com vontades que eu tivesse uma relação com ela. Eu não quis, nem quero. Agora, ficou um peso, uma acusação e uma difamação em cima das minhas costas que isso ninguém atira. Agora, a maior parte das vezes, e a senhora que está a falar que não necessidades, já fiz segurança em necessidades, é uma pouca vergonha que hoje em dia eu presencio ao ponto que as mulheres estão a chegar na falta de respeito com que elas têm. E elas têm uma facilidade de colocar acusações em cima dos homens que têm uma proteção de lei que os homens não têm. Inclusive têm associações, têm a APAV, que já tive situações de colegas ir pedir ajuda na lidação com situações e a PAV não faz nada, porque a PAV protege unicamente, são crianças e mulheres. Jorge, eu vou-lhe pedir tanta desculpa, porque este telefonema que está aqui, que trouxe, levanta questões tão importantes e nós estamos com menos de um minuto e por isso vou-lhe pedir desculpa por ter que o interromper. Gostava mesmo de ouvir mais, porque este espectador traz aqui esta questão da sedução e de como, nestas situações, o homem fica prejudicado e é mais vulnerável perante a lei. Mas eu penso que é muito importante referir tanto isto que diz este último senhor, como também já outro senhor que telefonou. A lei não protege homens nem mulheres. A lei não distingue
O género. Quando falamos em igualdade de género, a igualdade de género não é as mulheres serem iguais aos homens, é as pessoas serem todas iguais e tratadas de forma igual, independentemente do seu sexo. Há associações de proteção específica para homens violentados e abusados sexualmente. E, portanto, as mulheres não merecem maior proteção do que os homens. A proteção deve ser a mesma e a lei está pensada para isso. Em termos sociais, é que existe de facto, e aqui também não sou a pessoa mais indicada para falar, mas daquilo que sabemos, as mulheres estão mais desprotegidas, não é a lei que as protege mais. Portanto, existem mais situações em que são as mulheres violentadas, mas aquilo que dizemos aplica-se tanto para homens como para mulheres. A lei nesse aspecto é igual para todos em 30 segundos. Dalila Cerejo, o testemunho da Maria Fernandes foi muito duro, ela foi violada há 37 anos, diz que ainda sofre com isto. O acórdão não disse isso em relação a esta jovem de 26 anos. Diz inclusivamente que minimiza os danos que não existiram, que foram praticamente nulos. E de facto, esta ouvinte trouxe uma questão muito importante, que podíamos falar, que era sobre a percepção da violação conjugal, mas eu queria dizer basicamente isto. Há forma de medir, e nós temos estudos que de facto conseguem medir os custos que estes atos de violência sexual, física e psicológica no contexto da intimidade têm para as mulheres. E muitas vezes se perpetuam-se durante toda a vida, como disse esta telespectadora, e têm consequências em todas as esferas destas mulheres, desde o absentismo escolar, o despedimento, o autodespedimento, o suicídio. Nisso, em 30 segundos de intervenção desta espectadora, como isso pode marcar. Cláudia Amorim e Dalila Cerejo, muito obrigada por terem estado aqui. Temos que continuar a falar sobre estas questões.